tenho andado nos últimos semanas e até nos últimos meses a pensar muito acerca da grande necessidade que as pessoas hoje têm e que continua a ser a mesma necessidade e a mesma verdade que as pessoas precisavam de ouvir no tempo de Jesus e ao longo dos séculos têm necessitado de ouvir. E quando eu perguntei se os irmãos sabiam que Jesus vos amava, e muitos levantaram as mãos, eu gostava que vocês pensassem naquelas pessoas que não sabem que têm um Deus que as ama. Amém? O vosso vizinho, a vossa vizinha, até aquele que manda as migalhas para cima da vossa roupa. O vosso colega lá da escola que pode gozar convosco por vocês não fazerem certas coisas, chamar-vos alguns nomes que não são muito bonitos de dizer aqui, muito menos de passarem na internet. Essas pessoas precisam de conhecer a verdade, e uma verdade, e a única verdade que pode transformar as suas vidas. Amém? Eu gostava que os irmãos abrissem comigo no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, e vamos ler no capítulo 20. João capítulo 20. E vamos ler os dois últimos versículos, o versículo 30 e o versículo 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31. João 20, 30 a 31. Se os irmãos quiserem sublinhar estes dois versículos, são considerados os versículos que resumem o Evangelho segundo São João. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 30 e 31. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos olhar para o último versículo novamente. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando estava a entrar nesta manhã, estávamos a cantar acerca de Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a música tem uma letra que não é por coincidência, acho que é o Senhor que põe estas coisas assim. A letra fala sobre, muitas pessoas diziam que era um profeta, era um agitador qualquer, não é? E quando nós vemos o Evangelho segundo São João, que foi escrito num determinado contexto muito específico, que eu já vou explicar, nós vemos a intenção, e está aqui nestes versículos, a intenção de João de mostrar às pessoas tudo o que o Evangelho de João diz é para fazer uma seta para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus e, crendo que Jesus era o Filho de Deus, então pudessem ter uma nova vida, uma vida transformada, uma vida eterna com Ele. Amém? Quando João escreve este Evangelho, e os irmãos perguntam, então, mas porquê que João foi escrever o Evangelho? Então não haviam já 3 Evangelhos que já falavam tanta coisa? Mateus não pôs até tantas menções das profecias. Marcos não falou tanto de milagres e sinais. É um Evangelho tão pequeno, é um mais pequeno, é um da ação. E Lucas não falou das gentes todas que Jesus queria salvar, de várias raças, línguas e nações. É um Evangelho tão pormenorizado, foi um médico que fez aquela investigação. Mas quando João escreve este Evangelho, ele escreve-o porque na igreja estavam a começar a surgir várias heresias que diziam que Jesus era só um homem, assim, um bocadinho assim, mais próximo de Deus do que o resto dos outros homens, e não era Deus. Se os irmãos analisarem os outros Evangelhos, claro que nós vemos que Jesus é Deus, mas aqui o objetivo central, e nestes 2 versículos explicam claramente que o objetivo de João era escolher aqueles 7 sinais que ele escolheu e que os irmãos podem ler ao longo do Evangelho de João, para apontar para que Jesus era o único que podia fazer aquilo. Jesus era o único que podia curar um cego de nascença, Jesus era o único que podia ressuscitar Lázaro, Jesus era o único que podia transformar a água em vinho. E outros milagres que estão ao longo do Evangelho de João. Mas não era só para dizer às pessoas, olha, Jesus é capaz. Era mais do que isso, era para as pessoas crerem em Jesus como o Filho de Deus e, ao fazerem isso, pudessem ter uma nova vida. Irmãos, e esse é o nosso objetivo como igreja. Nós não estamos como igreja aqui para nos juntarmos e ouvirmos coisas muito bonitas acerca do céu, porque senão já lá estávamos. Amém?
Nós existimos como igreja, claro, para crescermos juntos, para nos animarmos uns aos outros, e em Paulo, aos Efésios, diz que nós, em conjunto, os dons, os ministérios da igreja servem para a igreja crescer e amadurecer, mas as últimas palavras de Jesus foram: ide, pregai, anunciai e recebereis o Espírito Santo para ficarem sentados na igreja a falar em línguas. É isso que diz lá, Atos 1:8? Para serem digam lá, testemunhas. Nós precisamos saber a grande verdade, esta grande verdade que todos precisam conhecer. Então, para conhecerem a verdade, as pessoas precisam de ver sinais que apontem para Jesus. Amém? As pessoas não precisam de ver milagres por ver milagres. Hoje estamos numa sociedade consumista em que as pessoas querem pagar para ter as coisas. Nós queremos logo tudo. Nós queremos carregar e porquê é que isto não tem Wi-Fi? Porquê é que a rede aqui não está a funcionar? Eu queria já estar a ver aquele vídeo, eu queria já estar a ver aquela mensagem. E se for um telemóvel como o meu que está a precisar de reforma, ainda não tem 1 ano, a gente está ali 4 horas até aquilo abrir o mail que a gente precisava tanto de ver, e até era do trabalho ou até era de alguma coisa importante. Nós queremos logo tudo imediatamente. E os nossos filhos então estão a ser muito mal habituados. Porque têm tudo, logo, e como querem. E nós também temos que mudar isso um bocadinho. Mas as pessoas hoje em dia querem ter as coisas para consumo próprio. Querem ter as coisas para autobenefício. Mas aqui os sinais de Jesus não era só para as pessoas ficarem curadas. Claro que Jesus quer curar. Amém? Irmãos, Jesus quer curar, Jesus quer batizar com o Espírito Santo, quer salvar, quer libertar pessoas que estão completamente presas à pornografia, presas a problemas do seu passado, questões de violência que têm marcado as suas vidas. Jesus quer libertar as pessoas. Jesus não quer que ninguém viva acorrentado a nada. Jesus veio para libertar, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E nós precisamos de conhecer isto. E Jesus quer fazer isto. Mas quando João escreve este Evangelho, ele está a apontar, não para o sinal, não é um objetivo. É um meio para Jesus. Irmãos, e nós temos que pensar que se nós estivéssemos a comer, estivéssemos a almoçar, queríamos uma boa entrada. Não está aqui o Francisco Branco, que é o nosso cozinheiro lá da equipa do Departamento Juvenil. Uma boa entrada, depois o prato principal e depois uma boa sobremesa no fim, certo? E às vezes nós só queremos a sobremesa, irmãos. Queremos só os milagres, as bênçãos. E as pessoas muitas vezes vêm ter com Jesus porque querem isso. Eu não estou preocupado que elas queiram isso. O que eu quero é que elas vejam que Jesus tem poder para as curar e a seguir creiam que Ele é o Filho de Deus e possam aceitá-lo como seu Salvador. Amém? E nós não temos que ter medo de pedir a Jesus para nos curar. Nem sempre aquilo que Jesus faz, que é sobrenatural, que mais ninguém pode operar, vai ser espetacular, irmãos. Às vezes vai ser lá em casa, onde ninguém está a ver, Jesus pode operar. Uma criança pode orar e Jesus pode operar. Eu vou-vos contar um testemunho aqui muito rápido, que aconteceu comigo há pouco tempo. Fui estacionar o meu carro e ali na minha zona não há muitos lugares para estacionar. E era até sábado, costuma haver. Eu tive que estacionar na rua de cima e estão a ver a calçada portuguesa, estava assim um buraco. Eu estava a olhar para o meu carro, estava lá com uma situação qualquer, estava a olhar para o carro e quando vou dar a volta eu meto o pé num buraco. Os irmãos não estão a imaginar, eu tinha que descer uma escada para ir para a minha rua. Eu estava mesmo... Eu não vou dizer a minha idade, mas eu nasci em 1973, já não tenho 20 anos. Eu comecei ali, aflita da perna, e agora como é que vai ser? E para conduzir e tudo, estava a pensar, né? E comecei a descer, a cochear, e subi a minha rua, subi as escadas até à minha casa, assim com alguma dificuldade. Cheguei a casa e disse ao meu marido, olha, tens que me pôr aqui qualquer coisa na perna, porque eu magoei-me. Eu magoei o joelho, eu não sei como é que vai ser agora, pronto. E deitei-me lá e o meu marido estava-me a pôr o creme e eu estava aflita desde aqui até aqui. E o meu filho, que ainda não tem 6 anos, ele olhou, aquele reguila, que nunca quer ir para a classe da escola dominical. Ele hoje tem que estar com os avós por causa da situação que nós temos do Ricardo estar em convalescença. Ele olhou para mim e disse, mãe, Jesus vai te curar. Ele impôs as mãos no meu joelho. E ele disse, Jesus cura-me, mamãe. Amém. Já está. Irmãos, eu senti a minha perna toda. E Jesus curou-me ali naquele momento. E acham que foi alguma coisa de espetacular? Mas o sobrenatural de Deus não precisa de ser espetacular.
O que importa é que Deus opere. O nosso problema é que nós muitas vezes, nós olhamos para Deus à nossa medida. Deus não é como nós. Deus não está limitado. Ele é o Cristo, o Filho do Deus. Ele é Deus. Ele não é um homem qualquer. É muito complicado para nós, como seres humanos, compreender que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Nós não entendemos. É uma coisa acima de nós próprios. Mas Ele fez-se homem por nossa causa, não apenas para fazer sinais e milagres naquela altura e para pregar naquela altura e mostrar o reino de Deus às pessoas e explicar-lhes a elas que elas não precisavam de viver com medo porque Deus as amava, porque Deus as queria salvar, porque Deus as queria para Ele. Mas mais do que isso, Ele veio para morrer na cruz, porque só Ele é que podia pagar os nossos pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos. O que é que quer dizer destituídos? Estão separados. É como se houvesse uma barreira entre nós e Deus. Estão longe de Deus, mas há esperança. Amém? Mas há esperança. Então, os milagres que nós precisamos de ver acontecer, irmãos, nós temos que pôr a nossa fé em ação. É verdade que há pessoas que podem ver 1000 milagres e não crerem em Jesus. Se os irmãos analisarem o Evangelho de João, lá no capítulo 13, os gregos queriam ver Jesus e falar, e Jesus, diz lá que eles, apesar de verem muitos milagres, eles não criam na mesma. Não acreditavam. Mas, irmãos, não se preocupem. Vamos semear, vamos pedir a Deus também para curar e vamos testemunhar aquilo que o Senhor está a fazer. E o Senhor pode tocar em vidas. Olha, outra coisa, desculpa, a gente não deve pregar sobre nós, mas quando nós temos experiências, há uns meses atrás, o meu marido também teve isto, o Senhor lá em casa só opera aqui, nas pernas. Não me tira a rinite e outras coisas, mas aquilo, o meu marido torceu o pé, torceu o joelho. E já estava para fazer a fisioterapia, andava de muletas. Lembram-se de ele entrar aqui de muletas. E nós tivemos a convenção em maio, e um dos nossos amigos, que é pastor, viu o meu marido explicou, e estava ali no hall de entrada, e ele disse, olha, tu acreditas que o Senhor te pode curar? Eu acredito. E ele ia começar a fisioterapia na segunda-feira seguinte. Eu acredito que o Senhor me pode curar. Então, olha, mas acreditas mesmo? Então diz que o Senhor te pode curar. Eu acredito que o Senhor me pode curar. Então, pela palavra da tua fé, Ele impôs as mãos e em nome de Jesus tu estás curado. Eu estava no refeitório, de repente vejo o meu marido vir com as muletas. Eu assim, mas o que é que se passou? Eu só olho para ele e disse assim, não me digas que o Senhor te curou. Curou-me à porta do templo. Eu, pronto. Mas não estava, o Senhor não estava lá, mas estava lá alguém que orou por ele. Enquanto os colegas estavam a conversar, o Senhor operou naquele momento. O Senhor pode fazer. Ele pode operar, Ele pode tocar, Ele pode salvar. O problema não é Ele, irmãos, somos nós. Nem sempre Ele vai fazer isto. Mas se nós não pusermos a nossa fé em ação, nunca vai acontecer nada. Porque Ele quer. Nós é que às vezes somos o impedimento. E as pessoas hoje estão em dias em que elas ouvem tanta coisa, veem tanta coisa, e põem em causa todas as autoridades e tudo o que é autoridades políticas, religiosas. Os irmãos vão de reparar, tudo está a ser posto em causa hoje em dia. E às vezes até com notícias falsas, mas isso é outra história. As pessoas precisam de ver os milagres, ver a diferença na nossa vida, ver aquilo que Deus está a fazer, ver que há alguma coisa diferente. E isso vai atraí-las para Jesus. Amém? Então as pessoas precisam de ver milagres, sinais que apontem, não para nós, porque nós não somos ninguém. Eu não sou nada nem ninguém, mas para Ele. Ele é que merece toda a glória. Ele é que merece toda a honra. Amém? Precisamos também de falar da verdade que pode mudar as vidas das pessoas. Jesus é o Filho de Deus, é Ele que veio, que desceu, que pode transformar a vida das pessoas. Irmãos, testemunhar não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Nem todos são evangelistas, têm o dom de evangelista, pegar na Bíblia e serem evangelistas e explicarem o Evangelho. Deus chama uns para serem mestres, outros para serem evangelistas, outros para serem profetas, etc, etc. Cada um de nós tem uma função que Deus dá neste corpo e todos juntos estamos a contribuir para o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja não é só qualitativo, é também quantitativo. Então nós temos que falar de Jesus às pessoas. Amém? Seja no nosso vizinho, seja aquele amigo. Olha, por causa disto que aconteceu ao meu marido, o nosso vizinho do lado, que já andamos há algum tempo a falar assim, vamos devagarinho, foi bater à porta um dia, sabia que o meu marido estava assim, eu estava a dizer, olha,
O meu marido estava na casa de banho e disse, o meu marido, graças a Deus, está bom. Fomos uma pessoa orou por ele, lá na nossa igreja ele ficou curado. Olha, eu posso falar com ele. Olha, ele agora está na casa de banho, não sei o quê. No dia a seguir, vizinha, diga lá, o que é que o vizinho quer, precisa de alguma coisa? Então, eu gostava de falar com o seu marido. Ele pode chegar aqui. Chegou, o meu marido chegou lá, então, vizinho, está bom, é? Olha para ele, de cima a baixo. Então, e as suas muletas? Olha, foi assim, Deus curou-me. Amém? E ele ficou, de vez em quando, lá vamos nós, pondo a semente, não é? E o Senhor é que sabe todas as coisas. Amém? Mas, irmãos, as pessoas vão dizer, mas o que é que se passa? Mas porquê é que isto está a acontecer? É um milagre. É um milagre que só o Senhor pode fazer. Mas para quê? Para que as pessoas creiam e tenham vida no seu nome. Então, irmãos, nós temos que testemunhar. Se o Senhor ainda não chamou a igreja, é porque Deus quer, e está lá escrito, Paulo escreve a Timóteo, Deus quer que todos os homens e as mulheres, não? Também. E venham ao conhecimento E a verdade é que Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura. Também Pedro diz que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. O objetivo de Deus não é condenar as pessoas. Deus não quer condenar ninguém. O problema, como diz lá Isaías, é que os nossos pecados separam-nos de... Há uma barreira que nós não conseguimos derrubar pelas nossas próprias forças e mesmo que nós tentemos fazer coisas boas para compensar as más, não vão derrubar aquela barreira, porque aquela barreira só pode ser derrubada pelo sangue de Jesus. Amém? Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, então essa barreira é derrubada e nós temos comunhão com Deus. Irmãos, e é um privilégio tão grande que nós não valorizamos nós sermos filhos do Rei dos Reis. Nós sermos filhos daquele que tem todo o poder. Nós sermos filhos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não porque nós mereçamos. Nós não fizemos nada. Desculpem, a única coisa que nós fizemos foi as neiras. Nós merecíamos era o castigo. Mas Ele veio tomar o nosso lugar. E as pessoas precisam de conhecer esta verdade. Precisam de conhecer que Jesus as quer salvar, transformar, mudar a sua vida. Há pessoas presas a tantas coisas neste mundo, que estão sozinhas, que sentem que ninguém as ama. E às vezes até andam no país todas emperiquitadas e parece que nem nada lhes faz mal e de repente nós vamos ouvir e elas suicidam-se. Mas ela tinha tudo para ser feliz, mas faltava-lhe Jesus. Então, mas tinha uma boa vida, tinha uma família. Porquê é que fez aquilo? Porquê é que teve aquela atitude? Faltava-lhe esperança que só Jesus pode dar. E nós temos essa esperança. E às vezes nós não damos valor à esperança que nós temos. A nossa esperança vai para além das coisas deste mundo. A nossa esperança está em Jesus. Amém? Jesus é aquele que garante a nossa esperança. Ele não veio só de palavras, irmãos. Ele veio à cruz mostrar que tinha todo o poder. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Os discípulos não queriam acreditar. Atenção, nós batemos muito em Tomé, mas vão ver lá nos outros evangelhos que os outros discípulos também não ficaram duvidosos. Nós também não somos muito diferentes deles. As pessoas às vezes não acreditam. Têm que ver. Nós mostramos. O Senhor pode preparar sinais. Mas mesmo que nós não vendo, crendo, nós somos mais bem-aventurados. Amém? O Senhor tem poder. O Senhor tem poder e as pessoas precisam de conhecer esta verdade, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para transformar as suas vidas. Irmãos, nós não podemos estar contentes se o culto infantil está cheio, se a igreja está cheia, se temos que mudar de lugar. Era bom a gente dizer, afinal temos que arranjar um sítio maior que aquele não chega. Amém? Irmãos, as pessoas precisam de conhecer Jesus. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados. O que é que os discípulos, os apóstolos disseram e os crentes disseram quando os apóstolos foram presos e mandaram-nos a vocês, agora não podem falar a ninguém. Nós não podemos deixar de dizer aquilo que nós vimos e aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos ficar calados. Porquê que a igreja cresceu tanto? Porque as pessoas não estavam caladas, porque Deus operava e as pessoas diziam. Mas alguma coisa aconteceu, alguns macaquinhos e teias de aranha que entraram na nossa cabeça, que nós começámos a ter medo. Irmãos, e nós não temos que ter medo da verdade. Nós estamos a dizer alguma mentira.
Há para aí tantas fake news, tantas mentiras, e a gente às vezes até as leva como verdades, irmãos. Mas a palavra do Senhor é a verdade e nós não temos que nos envergonhar. Nós temos que dizer às pessoas que elas precisam de Jesus. Não pode ser assim com este tom de voz, que não elas assustam-se. Mas entendem o que é que eu quero dizer? Eu estou entusiasmada. As pessoas precisam de ver atos de amor. Precisam de ver na nossa vida testemunho de que Jesus salva, que Jesus quer transformar as suas vidas, que há alguma coisa diferente. As pessoas só vão conhecer Jesus se nós falarmos de Jesus. Se nós nos calarmos, as pessoas vão ouvir falar de muita coisa, e às vezes até de um Jesus distorcido, com um bocadinho mais de açúcar, ou com alguma coisa que tens que adicionar para ter a salvação, e não o verdadeiro Jesus que salva, cura e batiza com o Espírito Santo pela graça. Não é de graça porque Ele pagou o preço, mas é pela graça. Para nós é de graça, mas Ele pagou um preço muito elevado. Elevado mais por nós estarmos calados e não dizermos aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, que há alguém diferente que quer ser seu amigo. Jesus quer ser teu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Amém? Temos que passar esta mensagem. Precisamos de explicar a verdadeira necessidade de crer em Cristo. Há bocado estávamos a relembrar Romanos 3:23. Se os irmãos quiserem abrir. Romanos 3:23. Vamos ler estes dois versículos, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. São versículos que nós conhecemos muito bem. Mas é tão bom nós relembrarmos estes versículos e sublinharmos nas nossas Bíblias. Porque às vezes nós esquecemos, e estes versículos são muito bons quando nós precisamos de falar às pessoas de Jesus. Porque está na palavra, e a palavra é a semente que nós precisamos de lançar. O nosso testemunho é apenas alguma coisa que atrai as pessoas a Jesus. Os sinais são alguma coisa que atrai as pessoas a Jesus. Mas é a palavra que vai fazer a diferença. Amém? Então, Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Mas não fica por aqui, senão nós não tínhamos solução. Versículo 24. Sendo justificados, palavra a seguir? Digam lá. Gratuitamente. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados dos nossos pecados. Alguém justificou os nossos pecados. E não é alguém qualquer, é Jesus. Amém? E pela graça, porque Ele nos amou, pela sua graça que nós não entendemos, eu não compreendo, Ele amou-nos e Ele veio ao mundo morrer por nós, veio para nos salvar. Então nós pela graça somos justificados. E nós temos uma mensagem de esperança para dar às pessoas. Nós não dizemos às pessoas: olha, tu estás condenado, não tens esperança, não. Tu estás condenado por causa dos pecados, porque todos nós pecamos. Estamos longe de Deus. Mas Deus ama-nos tanto que enviou Jesus para nos justificar. Se nós colocarmos a nossa fé em Jesus, se nós acreditarmos completamente do nosso coração que Jesus é o Filho de Deus e que pode nos curar, pode nos transformar, pode nos salvar, então Ele salva-nos. Amém? Há uma esperança. Há uma esperança. Amém, irmãos? E nós temos que partilhar esta esperança. Em Romanos 8 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não há condenação. Nós estávamos condenados, mas agora temos a nossa fé em Cristo, nós já não estamos condenados. Não precisamos de andar sempre como se houvesse alguém atrás de nós com uma pistola. Tu fizeste isto, e tu fizeste aquilo, e tu fizeste outra coisa. Nós temos que dizer: o sangue de Jesus cobre os meus pecados, acabou. Jesus cobriu os meus pecados. Nós temos consequências dos nossos erros aqui na Terra, é verdade. Se eu bater com o meu carro contra outra pessoa, eu vou ter as consequências. Eu posso pedir perdão ao Senhor, eu posso pedir perdão à pessoa, mas eu tenho que pagar o arranjo. Mas perante Deus, em relação ao nosso pecado, perante Deus, Jesus veio e pagou a nossa dívida. Nós só temos que aceitar. Nós só temos que colocar o nosso coração em Jesus. Amém? Em Efésios diz que nós, pela graça, sois salvos por meio da fé de que nós acreditarmos completamente em Jesus. Hein? Fé é crer em Cristo. Aqui não é uma fé qualquer, não é: eu tenho muita fé, não. Crer em Cristo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá. Mas não é para ficar para nós, é para nós partilharmos. Não vem das obras para que ninguém se glorie,
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Irmãos, nós precisamos de dizer às pessoas que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único que salva, que Jesus é o único que lhes pode dar esperança. Porque, irmãos, as pessoas procuram, as pessoas andam à procura. Há pessoas que nós olhamos para elas e dizemos: esta pessoa nunca vai aceitar Jesus. Não julgues o livro pela capa. Não penses que Deus não pode falar com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que tu achas que vai aceitar Jesus nunca vai querer saber, mas a outra difícil que tu dizes é impossível, vai aceitar. E eu tenho a experiência disso. Pessoas com quem já partilhei o Evangelho, nós partilhámos na nossa casa e nós dizíamos, humanamente, olhando para aquelas pessoas, para o aspecto delas, nós dizíamos eram as últimas pessoas que Jesus ia salvar. Pois, mas uma dessas pessoas hoje está a fazer trabalho na igreja dela com os alcoólicos anónimos e agora está a juntar dinheiro para ir para o Brasil, para uma favela, para fazer trabalho lá. E ele e a esposa estão a fazer um trabalho também com crianças órfãs. E os dois converteram-se. E nós dizíamos, é impossível um punk se converter, é impossível uma pessoa que anda no metal se converter, é impossível aquele meu vizinho se converter, é impossível aquele... Irmãos, Jesus tem todo o poder. O problema somos nós é que pomos, nós é que dizemos é impossível. O Senhor sabe lidar com as pessoas. Há coisas nos bastidores que o Senhor está a fazer que nós não sabemos. Nem temos que saber, nós não temos que ser nós. Nós não convertemos ninguém, nós só somos os arautos, nós só somos os canais que o Senhor quer usar. O sucesso do evangelismo, do testemunho, está em falar de Jesus, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Não fui eu que disse isto, não está na Bíblia, mas foi o irmão que criou os 4 passos da salvação, já no século passado, Bill Bright. O sucesso do testemunho está em falar de Jesus, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos de ver sinais e maravilhas. Não é ver por ver. É porque as pessoas precisam de crer. As pessoas precisam de crer. Mas o Senhor é que vai fazer o trabalho no coração das pessoas. Tu podes estar a falar com uma pessoa, tu olhas para aquela pessoa e dizes... vou-lhe falar de Jesus, e depois o que é que ela vai dizer? Mas ela é uma pessoa tão fina, de certeza que não quer Jesus para nada. Mas essa pessoa pode estar à tua frente e começar a desabafar contigo situações da vida dela e chorar, e tu sentires, olha, vou orar por esta pessoa, e pedir, olha, posso orar por si? E oras, e o Senhor toca naquela pessoa e dás-lhe uma Bíblia, e não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Mas tu fizeste o teu trabalho naquele momento. Tu falaste à pessoa, tu oraste pela pessoa e tu fizeste aquilo que o Espírito Santo te tocou para fazeres. Com respeito e equilíbrio, claro, não vamos começar aí. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo nos guie, e nós pedimos, Senhor, leva-me a alguém hoje para eu falar de Ti. Senhor, que eu possa cruzar-me com alguém que não Te conheça para eu poder falar de Ti. Porque às vezes nós queremos, Senhor, eu vou para a igreja, venho da igreja, vou para a igreja, venho da igreja, e só falo com crentes, e as pessoas no meu bairro, e do café, e os vizinhos, eu tenho muita vergonha, eu não sei o que é que eu hei de fazer, deixa uma revista. Quantas vezes as pessoas não ligam para a convenção, para a Capu? Olha, eu queria saber qual é a igreja mais próxima aqui da minha casa, porque eu estou aqui num consultório, estou aqui no hospital, estou com cancro e vim aqui fazer os tratamentos e li, e a revista já nem tem capa, mas estava lá o contacto. Qual é a igreja mais próxima? N vezes. Testemunho silencioso. Não é espetacular, mas é sobrenatural. Às vezes nós ouvimos testemunhos e ficamos... E aquelas pessoas que não dizem nada? No centro de saúde que nós costumamos ir, costuma lá estar sempre umas novas de alegria. Eu fico toda contente quando está. Alguém daquela zona vai lá pôr uma revista. E depois, a seguir, passado umas semanas, já não está lá. Pronto, alguém levou, olha, ainda bem. Alguém gostou da revista. Irmãos, por todos os meios, de todas as formas, nós temos a responsabilidade de falar de Jesus às pessoas. Amém? Irmãos, não vamos guardar este dom espetacular, fantástico e único que Deus nos deu, que é a salvação para nós.
Não vamos guardar só para nós, mas vamos falar às pessoas acerca de Jesus. Amém? Os irmãos ainda estão cá? Amém? Então, no Evangelho de Marcos diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas a seguir também diz que estes sinais seguirão aos que... E depois começa a dizer, em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, imporão as minhas mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, desculpem, está na Bíblia, Jesus disse, foi das últimas palavras de Jesus. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, isso foi só para aquele tempo. Não, irmãos, é para hoje. É para hoje. Esta nossa geração, tão incrédula, com tanta confusão na cabeça delas, com tantas coisas a acontecer, e o aquecimento global, e o mundo, e isto e aquilo. E nós dizemos, mas as pessoas hoje não creem no sobrenatural. Vão analisar as séries que estão aí. Peguem, quem tem Netflix, quem tem coisa, vão ver as séries que estão aí. Vão ver os desenhos animados das crianças. Dos crianças mais pequeninas. O que é que tem lá? Figuras, coisas do sobrenatural, mas não é do bom sobrenatural. O mau sobrenatural, as trevas são apresentadas como luz e nós precisamos de mostrar a luz. Amém? Irmãos, porque as pessoas têm um espaço no coração delas que só Jesus é que pode preencher. E se não for Jesus, elas vão à procura de qualquer coisa. Elas bebem água das poças sujas se for preciso, porque elas não com sede. E nós temos a água da vida para lhes dar e estamos calados e fechamos a nossa boca. Porquê? Porque o inimigo tem colocado na nossa mente que não vale a pena falar de Jesus. Vale a pena testemunhar. Amém? Nesta manhã eu queria desafiar os irmãos. Vamos ficar todos de pé. Eu não vou fazer nenhuma chamada ao altar. Se depois os meus colegas assentirem, eu vou deixar isso. O Senhor é que está aqui e Ele é que sabe. E os irmãos aqui é que sabem. Mas eu gostava de cada um de nós pensássemos em alguém. Em alguém no nosso prédio, em alguém do nosso bairro, em algum dos nossos colegas, em algum dos nossos vizinhos. Mesmo que seja aquela pessoa que nós temos até algumas dificuldades. E vamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me graça para falar de Ti àquela pessoa. Dá-me estratégias para falar de Ti àquela pessoa. Vamos fechar os nossos olhos nesta manhã e vamos pedir ao Senhor para nos dar paixão e amor. A mesma compaixão que Jesus tinha pelas pessoas que não tinham Deus, que nós possamos ter a mesma compaixão.